Em nosso estúdio, nós conversamos com Igor Almeida, advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Bom dia, Igor. Bom dia, Dalberto. Bom dia, Igor. Bom dia, Cristiane. Igor, os principais problemas identificados na duplicação da Estrada de Ferro Carajás? Bom, os principais problemas que motivaram a ação que foi ajuizada pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Centro de Cultura Negra e o Conselho Indigenista Missionário são basicamente três, né? A questão do fracionamento do processo de licenciamento ambiental, porque você tem aí uma estrada de ferro que são mais de 800 quilômetros, ligando o Porto de Itaqui às minas da Vale, na região ali de Carajás, mas o órgão ambiental, o IBAMA no caso, vinha fracionando em trechos o processo de licenciamento dessa estrada. Então você tinha pequenos trechos de 60, 70 quilômetros, 100 quilômetros no máximo, que por causa de ser um pequeno trecho, o IBAMA outorgava, né, à Vale a desnecessidade de realizar um estudo de impacto ambiental nesses trechos. Então isso acabava repercutindo prejuízos tanto ambientais quanto sociais para as comunidades e populações afetadas, porque você não tinha um estudo aprofundado sobre quais os reais impactos que essa obra, essa mega obra, teria sobre essas comunidades. Então, esse é um primeiro aspecto, né, a questão do fracionamento, que impedia a realização de estudo mais aprofundado. Tem a questão da ausência da consulta prévia a comunidades tradicionais, que desde 2004 é uma norma internacional incorporada pelo direito brasileiro. Então, essa ausência de consulta prévia, livre e informada a comunidades quilombolas indígenas também foi um fator decisivo para o ajuizamento dessa ação. E a questão também de ferir o princípio da publicidade. Todo esse processo de licenciamento ambiental, construção de grandes obras, a gente tem o caso aí de Belo Monte, Alcântara, né, aqui no Maranhão, e agora a questão da duplicação da Estrada de Ferro Carajás, devem ser amplamente publicizados para que toda a sociedade, direta e indiretamente afetadas, possam discutir. E a empresa e o IBAMA vinham fazendo esse processo de forma bastante até escondida, né? Porque, por exemplo, o processo de licenciamento corre no IBAMA em Brasília. Então, como é que a sociedade maranhense, a sociedade paraense poderiam ter acesso a essas informações? Até na internet ficava difícil. Tanto é que a determinação judicial é clara em determinar ao IBAMA que faça a publicização desse processo de licenciamento no Maranhão, no Pará e nos mais amplos meios de comunicação para que a sociedade tenha acesso, né, a essas informações de forma clara e de forma numa linguagem compreensível, né? Não seja aquela linguagem técnica que muitas vezes está permeando aí os estudos de impactos ambientais. Bom, Igor, ações como essa que culminam, né, com uma ação civil pública e proposta pela sociedade civil organizada, né, podem acabar com isso, porque a gente está vendo que o IBAMA é a instância maior, né, de fiscalização do meio ambiente, mas o próprio IBAMA incorre aí num erro e ignora, né, torna invisível publicamente essas comunidades tradicionais quando concede essa licença ambiental. E a gente vê isso em grandes projetos como Belo Monte, como você citou também, né, a consulta prévia, a realização de audiências públicas, né, para discutir o impacto, né, dessas obras para essas comunidades. O que fazer diante desse contexto todo aí? É mesmo garantir essa mobilização das comunidades e levar à tona toda essa história real? Acho que uma coisa que antecede isso, Cristiane, é a ausência de planejamento do Estado para a realização dessas obras, muitas das vezes, né? Você tem aí Belo Monte, por exemplo, que se discute desde a década de 70, mas não se tem um planejamento efetivo do Estado nesse sentido, né? Então, quando o Estado decide fazer obras como essas, né, e obras, apesar da duplicação, no caso aqui apresentado, ser da empresa Vale, que é uma empresa privada, mas muitas vezes recebe recursos públicos do BNDES, e de outros fundos de investimento do Estado. Então, a ausência de planejamento possibilita que ações possam ser realizadas a toque de caixa, né, como vinha acontecendo. E essas ações ocorridas a toque de caixa pelo Estado, por essas empresas, acabam infringindo direitos dessas comunidades, né, os direitos ambientais, os direitos dessas comunidades e assentamentos urbanos que estavam ao longo da ferrovia. Então, é por isso que é necessário que essas comunidades, esses assentamentos urbanos e rurais, né, a ferrovia corta inclusive cidades no Maranhão e no Pará, possam estar mobilizados para que o Estado cumpra efetivamente a legislação ambiental, cumpra a legislação que garanta o direito dos territórios das comunidades e a observância dessas legislações
vai possibilitar a realização de um projeto que contemple os interesses da empresa, mas também contemple os interesses de quem será afetado direta e indiretamente. Ao que parece, essa falta de planejamento do Estado se dá, inclusive, quando o próprio Estado executa obras. Eu lembrei agora do caso da Via Expressa e da comunidade do Vinhais Velho, né? A situação que foi colocada lá. Exatamente. Essa ausência de planejamento do Estado, né, de você fazer ações impactantes, são obras importantes, mas são obras sem planejamento necessário. Quantas comunidades serão afetadas? Qual o caminho, uma alternativa a uma comunidade que não quer sair do seu território? O que o Estado precisa fazer nesses casos? Isso, muitas vezes, o plano B, como a gente fala, o Estado não costuma pensar, né? Só quer executar o plano A e aí acabam acontecendo coisas como aconteceram no caso do Vinhais Velho e agora no caso da duplicação da Estrada de Ferro. Bom, e essa discussão ela tem que ser levada à tona justamente porque a gente não está mais lá em 1950, em 1960, quando o primeiro mundo achava que o terceiro mundo era empecilho para o desenvolvimento, né? E começou a fazer aqueles projetos e trazer todos os projetos desenvolvimentistas para o chamado terceiro mundo, né, naquela época. Então a gente não está mais nesse tempo, né? É hora do Estado começar a funcionar enquanto instituição mesmo. Depois da Constituição de 1988, a gente tem aí a possibilidade de dar visibilidade a esses grupos que antes estavam invisíveis e em muitos casos ainda continuam invisíveis para o Estado e para essas empresas. Então, o que aconteceu na década de 40, 50, 70, com aquele crescimento exorbitante do Brasil naquela época, foi feito dessa forma, muitas vezes dessa forma. A gente tem exemplo aí da Transamazônica também, que tem um impacto ainda social na região amazônica muito forte. Foi feito nessa época sem qualquer tipo de discussão, sem qualquer tipo de avaliação mais aprofundada dos impactos que essa rodovia traria para o país, para a região norte do país, né? E hoje aí você tem o avanço do desmatamento, os interesses econômicos. Então, é preciso que o Estado, e hoje é obrigatório, né, depois de 88, que o Estado avalie, planeje e consulte e garanta a observância dos direitos de todas as populações que sejam afetadas por algum empreendimento como esse. Como é que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos observa esse acordo assinado ontem entre as empresas, que estão as empresas do Ferrogus assinando um acordo público com o Greenpeace pelo fim do desmatamento? A sociedade não fez parte desse acordo, mas avalia que é um acordo importante, porque vai possibilitar o monitoramento de toda essa cadeia de Ferrogus, né? A gente sabe que a grande maioria da produção do Pará e do Maranhão, que corre aí justamente pela linha da ferrovia da Estrada de Ferro Carajás, ela é voltada para exportação, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, para empresas que vão transformar essa matéria-prima em produtos já industrializados, manufaturados. E essas empresas no exterior já estão começando a se preocupar com a origem dessa matéria-prima, né? Se é uma matéria-prima que respeita o meio ambiente, que respeita as populações tradicionais, se não é oriunda de condições análogas a de escravo. Então, há também um movimento de pressão muito forte externo para que essas empresas pudessem assinar um termo de acordo como esse, que, ressalto, é importante, mas tem um caráter também econômico, porque se elas não assinassem, seria bastante provável que perdessem, inclusive, compradores no exterior, né? Então, é uma assinatura de um termo de acordo importante, mas que é preciso a presença do Estado. O próprio secretário falou numa matéria anterior que a Secretaria de Meio Ambiente tem que estar fortalecida, né? E aí eu envolvo o Estado, a SEMA e o IBAMA, nesse caso específico do Ferrogusa, para que possa fazer essa fiscalização se esse acordo realmente está sendo cumprido, porque de nada adianta você assinar um termo de acordo entre duas entidades, né, o Sindicato de Empresas Privadas e uma organização como o Greenpeace, mas não ter um agente que possa fiscalizar o cumprimento devido desse acordo, e legitimamente é o Estado, tanto o Estado do Maranhão, através da Secretaria de Meio Ambiente, quanto o governo federal através do seu órgão ambiental, que é o IBAMA. E nessa questão ambiental, nós já discutimos, inclusive aqui no portal, Cristiane, não é, Igor, a dificuldade que as secretarias têm, né? E aí, inclusive, passando pelo próprio Ministério, né, do Meio Ambiente, dessa fiscalização, quer dizer, o quantitativo pequeno, a falta de investimento, muitas das vezes, na estrutura adequada dessas secretarias ou do Ministério para atender essa demanda que é natural da sociedade, é importante, aí já é uma outra
dificuldade, um outro complicador, né? Com essa nova fase do país aí de avanço, né, de desenvolvimento frente a uma crise internacional que possibilita o Brasil estar galgando novas posições de destaque no cenário internacional, é preciso que esse desenvolvimento não se repita, como eu disse anteriormente, o modelo que aconteceu há décadas atrás. É preciso que aconteça, né, mas de forma que a legislação e os direitos das comunidades, dos afetados, sejam urbanos, rurais, como eu disse, possam ser observados. E para isso, os órgãos ambientais, os outros órgãos de fiscalização e controle devem estar devidamente aparelhados. É fundamental que esses órgãos estejam aparelhados com técnicos em número suficiente, técnicos que possam ser qualificados efetivamente para essa fiscalização acontecer de modo eficaz, porque de nada adianta você promover o desenvolvimento de um Estado, de uma nação, mas, por outro lado, ver que pessoas ou o meio ambiente estão sofrendo com essas consequências. A gente tem exemplos significativos no Brasil, hoje Cubatão, em São Paulo, é um exemplo desse modelo bastante fragilizado de desenvolvimento, né? A cidade agora que está começando a se reestruturar lá. Então, é preciso que a gente pense num modelo de desenvolvimento que seja inclusivo e não num modelo de desenvolvimento que seja excludente, né? Você não tem que possibilitar a inclusão das empresas, né, da sociedade urbana, mas também a inclusão de todos os que são direta ou indiretamente afetados. Bom, para a gente ver que essa história é um avanço na assinatura desse acordo, mas não é uma história que tenha mocinhos, né? É uma história contemporânea, né, onde você colocou aí muito bem a questão dos interesses internacionais, dos interesses econômicos, até porque boa parte dessas empresas de ferro-uso, elas têm capital estrangeiro, né, e a cadeia produtiva, né, todo carvão vai para exportação mesmo, para alimentar, né, esse capital estrangeiro. E o que a gente vê quando a gente olha aquele cenário de desertificação no Maranhão, né, e que a gente vê as siderúrgicas funcionando aqui e cada vez com mais força, fica parecendo quase impossível, né, que esse acordo seja de fato cumprido. Nesse caso, a sociedade civil, né, a sociedade local, né, as comunidades que estão lá, elas têm um papel importante na questão da denúncia, da formulação dessas denúncias. Em virtude da ausência do Estado, nesse poder de fiscalização, as comunidades e as pessoas afetadas têm o legítimo direito de exercer esse papel de fiscalização, seja ligadas a alguma entidade da sociedade civil organizada, ou seja, como um cidadão comum, aí, entre aspas, né? Um cidadão sem qualquer tipo de vinculação. E esse papel deve ser feito legitimamente por parte da sociedade. E para isso é preciso também que a sociedade possa estar legitimamente, devidamente informada, né? A assinatura de um termo como esse é importante. Foi feito na capital, foi feito em São Luís, longe até do local em que essas violações acontecem. Então, é preciso que a população local esteja devidamente informada sobre o que aconteceu. Aconteceu uma assinatura de um termo de acordo. É preciso que a gente saiba o que está previsto nesse termo de acordo para poder fiscalizar. Aconteceu a suspensão da decisão da Estrada de Ferro Carajás. A campanha Justiça nos Trilhos, que o Danilo já comentou aqui agora, há pouco, na reportagem, vem fazendo esse processo de informação às comunidades locais afetadas. Olha, existe uma decisão judicial... Que são canais diferentes de comunicação, né? São canais diferentes dos canais de comunicação de massa. Né? Exatamente, né? Muitas vezes as comunidades estão completamente isoladas, né? Mal chega a televisão, rádio, internet, então a gente nem comenta, mas é preciso que essa população esteja devidamente informada. E aí, volto ao que eu disse anteriormente, sobre o processo de consulta que deve ser feito anteriormente ao processo de licenciamento ambiental para que essas comunidades possam estar devidamente informadas com uma informação qualificada, uma informação acessível. De nada adianta você ter informação se ela não está acessível, seja na linguagem, seja para alcançar a informação, para que essas pessoas tenham o poder de discutir e dialogar, seja com o Estado, seja com empresas como a Vale. Igor Almeida, advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, obrigado pela presença aqui no Portal da Assembleia. Obrigado a vocês pelo convite. Igor, muito obrigada. Obrigado.